Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Tem muita gente por aí, brincando com as drogas, se arriscando pelo mundo, deixando de viver. Dizem que ser igual é fazer o que todo mundo faz. Se viver é assim, prefiro ser diferente. Ser diferente é curtir a vida com muita alegria, mas sendo diferente. Ser diferente é viver para o amor, seja onde for, seguindo sempre em frente. Eu vou andar na longa estrada. Eu sei que vai ser dura a caminhada, mas não me entrego às fraquezas desse mundo. Carrego em mim algo forte lá no fundo. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Eu vou andar na longa estrada. Eu sei que vai ser dura a caminhada, transformar toda essa crença, mudando o meu mundo, fazendo a diferença. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Boa tarde, amigos ouvintes. Está no ar mais um programa Música e Mensagem. Começamos o programa de hoje com a mensagem sonora do grupo Arte Nascente, o GAN,
com a música Seja Diferente. Foi uma ótima sugestão essa música do nosso amigo Evaldo Ribeiro, porque esse tema das drogas tem tudo a ver com o programa de hoje. Nós não vamos falar exatamente sobre as drogas, mas é o tema do livro Não Estamos Abandonados. Eu estou aqui com a médium Eliana Machado Coelho, que psicografou o livro Não Estamos Abandonados, pela Lumen Editorial, que está sendo publicado agora pela Lumen Editorial, já está nas livrarias de todo o Brasil, é pelo espírito João Pedro, com a apresentação de Shélida. E esse livro tem a ver com o tema drogas, porque o rapaz, ele usava drogas e, participando de um racha, ele desencarna, e aí ele vai passar por uma série de situações no mundo espiritual, muito sofrimento, devido ao uso, ao vício de drogas. Então é um ótimo livro para, de repente, você dar de presente para um jovem, familiar, amigo, ou uma pessoa de qualquer idade, porque o tema em si é instigante, vale a pena a gente ler, a gente entender um pouquinho da lei de causa e efeito, ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou, para quem é cristão também, deve estar acostumado com aquela frase, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, se eu não me engano, do apóstolo Paulo. Então, são frases que nos mostram a lei de ação e reação, ou seja, nós somos livres para viver a vida de acordo com o nosso livre-arbítrio, né, com o nosso poder de escolha. Mas cada uma de nossas atitudes traz uma consequência. Então esse livro, que é um romance espírita, ele aborda essa questão das drogas. Então é muito interessante, porque às vezes as pessoas estão conhecendo agora a doutrina espírita e talvez não é o momento dela ler um livro mais técnico, de estudo. Então talvez um romance, através de uma história que, pelo que eu entendi, é verídica, a pessoa vai aprender um monte de lição. Mas não adianta eu ficar aqui falando, porque nada melhor do que a própria médium que psicografou o livro contar um pouquinho sobre a história do Não Estamos Abandonados, pela Lumen Editorial. Primeiro, Eliana, obrigado por você aceitar o convite que eu fiz de vir aqui no nosso programa, falar sobre esse tema, né, e divulgar esse teu livro, que, na minha opinião, como a gente estava conversando agora há pouco, é muito importante trabalhar com a literatura espírita. Fala um pouquinho de você, como que você, antes da gente falar do tema do livro, para quem não te conhece, fala como que você começou no movimento espírita, se você é espírita, enfim. Fala um pouquinho do teu trabalho dentro do espiritismo. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, boa tarde, Vitor. Sou eu quem agradeço a oportunidade de estar aqui, apresentando um pouquinho do meu trabalho. Eu nasci numa família espírita, né? Meu pai é de família espírita, embora minha mãe católica. Então, houve sempre essa comunhão em casa, né? Minha avó paterna é espírita. Então, desde pequena, eu conheci o espiritismo. E vim estudar mais tarde a doutrina, onde comecei a me esclarecer mais sobre a mediunidade, sobre alguns acontecimentos, né, na minha vida, principalmente a vidência, a clarividência, né? E depois de estudar a doutrina, eu fui conhecendo melhor a Shélida, conhecendo melhor o trabalho dela. Comecei com alguns treinos de psicografia. E até que em 1997, a Shélida me propôs separar as psicografias que eram treinos e começar a escrever um livro. Foi onde eu escrevi o primeiro romance, né? Despertar para a Vida. E de lá para cá, até hoje, com esse mais recente, Não Estamos Abandonados, são um total de 15 livros. Os primeiros 14 livros foram da Shélida, e esse daí é de um autor novo, João Pedro, né, que nos trouxe essa obra. Mas deixa eu explorar um pouquinho mais, porque eu acredito que o ouvinte também tenha um pouco de curiosidade.
Fala um pouquinho mais o início do teu trabalho de psicografia, porque eu imagino que alguns ouvintes talvez pensem, nossa, será que eu sou médium para psicografar? Será que quando eu escrevo, eu estou escrevendo só criando através da minha mente, do meu conhecimento? Ou será que tem algum espírito? Então, de repente, para a gente explorar um pouco esse tema, como é que foi o início? Você sentia uma vontade de escrever e começava a escrever sem controle ou coisas que você nunca tinha pensado? Como é que foi o início do teu trabalho de psicografia? Primeiro assim, sabe, Vitor, todo trabalho que nós estamos realizando, nós sempre temos a espiritualidade afim junto conosco. E quando nós temos um determinado dom, um determinado talento, no caso a escrita, a psicografia, vai ter um espírito afim, né, do seu lado. E aí você começa a perceber situações diferentes. Por exemplo, às vezes eu escrevia alguma redação na escola e saía ali de uma forma perfeita. E, de repente, eu escrevia um cartão de Natal e dava o branco, né? Então, aí começava a perceber os amigos espirituais auxiliando. Na maioria das vezes, a Chélida. Então, isso foi, para mim, muito comum. Né? Para mim foi comum. Você via pela clarividência a Chélida? Via a Chélida, isso desde pequena. Eu tá. sempre falava para minha mãe, olha, eu vejo uma moça, né? Dava as características dela. E quando eu era pequena, tinha aquela história, né? Que é coisa de criança e esse amigo imaginário ia sumir. Só que a amiga imaginária não sumiu, está aqui até hoje. Interessante. E tá aí trabalhando, né? Já que a gente tocou no nome da Chélida, fala um pouquinho agora como que é esse trabalho de parceria com a Chélida. Explica um pouquinho mais pra gente. O trabalho com a Chélida é muito gostoso, sabe? É muito tranquilo. Chélida é um espírito muito amoroso. Diferente de algumas vezes que ouvimos de outros médiuns, que eu ouço de outros médiuns, né? Ela respeita muito meu livre-arbítrio. Consegue entender as minhas situações. Então, de repente, Chélida, não dá para escrever. E não dá, né? Porque a vida, às vezes, nos chama para outras tarefas. Então, antes da mediunidade, antes de abraçar o trabalho mediúnico, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou nora. Então, eu tenho muitas coisas, muitas atribuições. E a Chélida é capaz de entender isso. Porém, eu me proponho sempre ao trabalho, né? Quando ela anuncia um livro, olha, vamos começar a escrever, eu adianto outras coisas, né, que eu tenho que fazer, e aí eu falo, olha, de tal horário a tal horário, esse é o meu tempo. E aí o trabalho vai se realizando, com muita tranquilidade. E essa comunicação, hoje, ela é você a ver pela clarividência, ela se comunica com você, ou, no caso de muitos ouvintes, às vezes afirmam, muitas pessoas, olha, vem uma ideia na minha cabeça, eu tenho a sensação que é o espírito que está conversando comigo. Como é que é essa comunicação com você? Da Chélida é das duas formas. Das duas formas. Às vezes eu a vejo, quando não, porque o telefone toca de lá para cá, então quando não é a nível de pensamento. Então eu sei distinguir quando o pensamento é meu e quando é dela, até porque a gente percebe, né, assim, o fluido espiritual. A gente sente quando o espírito ele está do lado, né, está ao lado. Então, é fácil de reconhecê-la. Para mim, é. Vamos falar um pouquinho do João Pedro. João Pedro é o espírito que o livro, a história é dele, é isso? Sim, o livro é do autor espiritual, João Pedro. Esse livro, perdão, o João Pedro, ele foi socorrido pela equipe da Chélida. Né? Então ele estava, quando encarnado, ele se envolveu com drogas, ele aliciou pessoas para as drogas, ele vendia, né, drogas, e ele nos relata tudo isso, como foi, né, como ele foi inconsequente, imprudente, e depois, diante do desencarne, né, abrupto, num acidente, ele se deparou com um mundo espiritual completamente estranho, diferente de tudo que ele imaginava, né? Então, ele não tinha conhecimento do espiritismo? Nenhum, e até eu achei muito bacana, porque o João Pedro, ele não era espírita, não era católico, não era nada. E ele se depara com esse mundo novo, né? Ele se encontra no lar dele, ele volta para casa
E aí ele quer alertar a família, não, eu não morri, eu estou aqui, mas não tem mais aquele contato. E aí então ele começa a nos trazer a história, o romance, e ele mostra a dificuldade dele no plano espiritual para sair daquelas dificuldades, para sair daquele sofrimento, né? Porque ele se depara com essa vida nova. Então, como sair daquilo? Tem até um momento que é bastante emocionante, quando ele fala assim, eu não sei rezar, eu não sei orar, eu não aprendi. E isso talvez significasse muito para ele, porque ele reclama demais por não conhecer Deus. E ele fala, se Deus é amor, como que eu estou nessa situação? E ele se encontra na espiritualidade sem respostas, até que ele começa a entender, começa a se elevar e é socorrido. Depois ele passa um tempo, melhora, até que ele chega em condições de poder transmitir para um médium, no caso você, todo esse aprendizado, tudo isso que ele passou. Quer dizer, do recolhimento dele até o momento dele estar bem, condições de relatar isso num livro, deve ter passado alguns anos, né? Demora bastante. O tempo certo ele não relata, mas nós percebemos que foi muitos anos. Você percebe pela idade dos outros personagens. No caso, ele tinha um sobrinho que era pequeno na época, né? Ele tenta se comunicar com o sobrinho. Você não está vendo o tio, né? Tal. E depois esse sobrinho é mostrado mais tarde, quando ele volta a rever a família. Isso depois de um aprendizado muito longo. Ele vai para uma colônia espiritual. Então, ele relata como tudo acontece na colônia espiritual para a sua recuperação, né? E então, quando ele volta, ele retorna ao plano, né, terreno, ele encontra esse sobrinho já moço. Então, daí a gente percebe que já se passaram muitos anos. Interessante. E quando ele se aproximou de você pela primeira vez, né, passaram-se muitos anos, ele escreve o livro no plano espiritual. E quando você teve contato com ele a primeira vez, soube que ele iria passar uma história, como é que foi essa aproximação? A Shélida quem o trouxe, né? Então ela avisou que viria um autor novo, ou melhor, ela avisou que vamos tentar um autor novo, né? Uma parceria com o João Pedro para ele relatar a experiência dele e que faria parte da recuperação, né? Da terapêutica dele. Então ela que nos trouxe. Interessante. E há previsão aí para continuar esse trabalho com o João Pedro? Provavelmente, viu, Vitor? Provavelmente ele venha trazer outros trabalhos, né? Porque ele tem, se você perceber pelos romances, quem está acostumado a Shélida, percebe algo bastante diferente. É um espírito que escreve totalmente diferente da Shélida. Então, muito provavelmente, ele vai trazer algumas outras mensagens, outras histórias, né? Esse livro ele já está nas livrarias? Ele já se encontra nas livrarias, nas grandes redes, né? Tá. Depois vamos ver se a gente consegue também pôr lá no nosso site, o site da Revista Cristã de Espiritismo e Revista Caminho Espiritual. Nós temos uma livraria, vamos ver se a gente põe lá também para vender. Porque, como eu disse, eu sinto que as pessoas procuram muito livros que falem sobre essa questão. Principalmente pais, né, que são espíritas ou não, mas que são pais de adolescentes e às vezes eles querem, através do livro, alertar um pouquinho o jovem. Então, eu acho que trabalhar esse tipo de tema, para mim, é fundamental. É muito importante e eu vejo que as pessoas têm uma procura. Então, fica uma dica. Você aí que pretende comprar um presente de Natal, não precisa ser para um jovem apenas, né, mas especialmente para os jovens. Às vezes você fica, puxa, o que eu vou dar de presente? Não sei, não sei que música ele gosta, tal. Às vezes você fica na dúvida, compro uma camisa, não compro. Experimenta um livro. Primeiro porque você vai estar incentivando o desenvolvimento da inteligência dele através da literatura. Em segundo, porque você vai estar apresentando para ele um pouco dessa realidade do mundo espiritual,
né? E em terceiro, porque você vai apresentar essa realidade do mundo espiritual mais próximo, né, ao nosso plano físico. É claro que o mundo espiritual é algo muito extenso. A gente nem imagina como é que seja níveis, né, planos mais superiores. Quando a gente fala plano espiritual, a gente está falando plano espiritual aqui próximo do nosso plano, né? Mas além da pessoa entender um pouco do funcionamento do plano espiritual, ela vai entender um pouquinho também dessa questão dos espíritos, né, que desencarnam. Sabe que eu mesmo já tive a oportunidade de fazer um resgate uma vez no plano espiritual, no umbral, de uma jovem que tinha desencarnado de overdose, e eu fui levado lá, e eu fui caminhando no umbral, numa região muito escura, com muitos espíritos no chão. Eles ficavam gemendo, gemendo de dor. Exatamente. E puxavam as minhas pernas conforme eu ia caminhando, mas puxavam buscando ajuda, né? E eu me lembro, não estava sozinho, eu estava com a equipe, e eu me lembro que em determinado momento eu me cansei e me sentei. E quando eu me sentei, me chamou a atenção uma jovem, alguns metros na minha frente. Eu fiquei olhando para ela, ela me viu, eu me lembro da aparência dessa jovem, era um espírito, e acredito eu que ela tinha desencarnado por overdose, então ela era uma recém-desencarnada, então ela estava muito densa, o corpo espiritual dela estava muito denso. Então há uma dificuldade para o guia espiritual se comunicar, porque o guia ele já está num plano mais sutil. Sim. E a pessoa que acabou de morrer, o corpo astral ainda tem vitalidade, ela ainda está muito presa mentalmente ao nosso plano. Então tem espíritos que, principalmente quando morrem de forma abrupta, num acidente ou de overdose, eles nem enxergam o plano espiritual. Muitos não enxergam, muitos ficam só vendo o plano físico. Mas essa jovem estava lá, nessa região, e ela estava muito assustada, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. E ela me viu, então provavelmente eu fui com o objetivo de resgatar essa jovem. Então ela veio até a minha direção, sentou do meu lado e me abraçou. E conforme ela me abraçou, ela foi, então, fazendo um trabalho de equilíbrio energético comigo. Sim. E eu fui perdendo a lucidez, eu fui perdendo a consciência, porque eu estava desdobrado, fora do corpo, e aí eu apaguei e já acordei na cama. Então, foi um dos trabalhos que eu tenho participado de socorro espiritual. E é interessante, Vitor, porque o João Pedro, no livro Não Estamos Abandonados, ele relata exatamente isso que você está nos contando. Exatamente. Então foi muito bacana. Olha que bacana. E ele diz que, inclusive, ele, quando está no plano espiritual, ele está naquele emaranhado de dores, dúvidas, né? Ele relata desses gritos e ele não consegue enxergar a equipe socorrista, ele não consegue enxergar a Shélida. Inclusive um outro que é socorrido junto com ele, ele fala assim: você viu aquele espírito tal? Não, esse eu não vi, ele não tinha visto, né? Até quem fazia parte da equipe de socorro, ele só vê um ou outro, né? E é exatamente isso que você está nos contando. Nossa, que interessante, parece que a gente combinou, hein? É verdade. Mais forte que nunca, é um livro lindo. Você já leu, Evaldo? O Evaldo está aqui no estúdio, ele pôs aqui uma plaquinha que o livro é lindo, ele já leu, o Evaldo Ribeiro já leu. Então, olha que legal, uma sugestão do Evaldo também. Não Estamos Abandonados, da Lumen Editorial, à venda nas melhores livrarias. No site da Lumen vende também. Eu estou aqui com o Celso, que é o diretor, presidente da Lumen. No site está à venda? Também. Qual que é o site, Celso? www.lumeneditorial.com.br www.lumen, com N no final, lumeneditorial.com.br. Muitos ouvintes aqui não têm acesso à internet. Se a pessoa quiser uma informação de onde está a venda, existe algum telefone que ela possa ligar? Pode ligar no 3207 1353 3207 1353 da Lumen Editorial. Nós estamos nos minutinhos finais. Eu quero avisar que a revista cristã de Espiritismo, com o tema de capa Aparições de Espíritos, é uma entrevista que eu fiz com o médium Guilherme Romano, que desde criancinha tem uma mediunidade fora do comum,
muito ampla de incorporação, de clarividência, algo fora, realmente é extraordinário a mediunidade dele, e ele passou por situações de muito sofrimento devido a isso, e ele narra tudo isso num livro, e eu entrevistei um médium, Guilherme Romano, para falar sobre isso, aparições de espíritos. Por que tem pessoas que conseguem, como a Eliana, desde criança, ver espíritos, ou no meu caso, que estou treinando a clarividência, aí já é algo que a gente pode treinar para abrir a clarividência, com exercícios de concentração, respiração, mas por que tem pessoas que conseguem ver espíritos, seja treinando o chakra frontal ou desde criança? Por que tem pessoas que conseguem? Então, uma matéria muito interessante na Revista Cristã de Espiritismo. Tem uma entrevista com o médium Divaldo Pereira Franco, exclusiva, onde ele fala do novo livro dele. Uma matéria sobre poltergeist, está muito interessante. E revista Caminho Espiritual, inteirinha sobre xamanismo, a espiritualidade dos povos indígenas. As duas estão nas bancas de todo o Brasil ou no nosso site www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br. Evaldo, um minutinho ou já encerrou? Um minutinho, Eliana, para você deixar uma mensagem para os nossos ouvintes. Olha, a principal mensagem é: conhecereis a verdade vos libertará. Essa mensagem de Jesus é uma máxima para as nossas vidas, onde devemos conhecer, sempre buscar o conhecimento, sempre buscar esclarecimento, porque isso nos liberta, seja de qual assunto for. Então, eu quero agradecer a oportunidade de apresentar um pouquinho do meu trabalho, agradecer ao Vitor por tudo e a todos. Beijo, um abraço a todos. E eu adoro essa frase, né? Buscar a verdade, autoconhecimento, para mim é a chave da salvação, é o autoconhecimento. Sem né? dúvida. Porque a partir daí vem a reforma íntima, a partir daí vem todo o resto, não é? Então, eu também tenho essa máxima como a minha principal, vamos dizer assim, filosofia de vida. Obrigado, Eliana. Obrigado, Celso. Que vocês continuem com esse trabalho importante de divulgação da doutrina espírita e mais do que da doutrina espírita, da divulgação da realidade do mundo espiritual. Né? Porque você pode ser católico ou não ter nenhuma doutrina, ser um pesquisador universalista, e você pode ler esse livro. Eu acho que pode, a gente tem que transcender, a gente estava conversando sobre isso agora, a gente tem que transcender os rótulos. Não, a minha doutrina vai ser a grande doutrina do futuro, a minha religião... Gente, isso é bobagem. Eu acho que a grande religião do futuro é a fraternidade. Então, vamos transcender isso e vamos buscar a verdade, como a Eliana disse. Fiquem na paz e até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim